Louvemos o Senhor, tem pregação da palavra de Deus, e nesse domingo estamos acolhendo o nosso querido Padre Nilson Mota, há tantos anos conosco, aqui no Louvemos, no programa Você Pode Ser Feliz, e tantos outros programas que ele já apresentou aqui na casa, e hoje ele vai estar aqui pregando a palavra de manhã e à tarde, falando agora da esperança, como fundamento. Jesus é o fundamento da nossa esperança. Padre Nilson, seja bem-vindo, e com o Ministério Excelsior nós cantamos, invocando o Espírito Santo de Deus. Bom dia, meu irmão, que Deus abençoe você, que através de seus lábios, Jesus fale ao nosso coração. Padre Nilson. Eu não vou mais olhar para trás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti e nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, nós te pedimos, derrama sobre nós a graça do Espírito Santo, que do teu coração, Senhor Jesus, fonte de toda graça e de toda bênção, seja nos dado presente o dom do Espírito Santo, que reaviva em nós a fé, que transforma a vida de cada um de nós numa esperança nova, que traz o verdadeiro amor para os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por esse presente, e conduza-nos toda a nossa história, toda a nossa vida, com a graça e a força do Espírito Santo. Amém, amém. Muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos os seus. Hoje é o primeiro domingo de um novo ano, para trazer para nós uma nova expectativa de vida, uma nova esperança. E nós vamos falar sobre esperança. Padre Eduardo já abriu o programa hoje falando sobre a esperança, e eu quero continuar meditando com você sobre essa virtude teologal fundamental para a nossa vida. Mas antes, eu quero fazer uma constatação. Eu sempre gosto de lembrar que nós não estamos aqui para trazer notícias ruins para você e para toda a sua família. Não, não é a nossa missão. A nossa missão é evangelizar. E evangelizar é trazer boas notícias, a boa nova da salvação. No entanto, é preciso fazer como que brevemente uma análise de conjuntura. O que é isso? O que é uma análise de conjuntura? É olhar para o passado e fazer uma avaliação de tudo o que vivemos, para então, com um novo olhar, aprendendo com a situação difícil do passado, olhar com um novo jeito para o futuro. Você ouviu há pouco, ouviu e assistiu, quando o Padre Eduardo começou a falar sobre a campanha Consagra Brasil? Nós rodamos um VT para você, em que começava dizendo assim: 2020 foi um ano difícil, diferente de tudo aquilo que nós já tínhamos vivido até então. Essa geração nunca viveu uma situação tão difícil como
a que nós vivemos e ainda respingando um pouco na situação que nós começamos esse ano. Mas se você fizer uma análise de todo o ano de 2020, você sabe, nós começamos o ano de uma forma muito difícil. Num primeiro momento até achamos que a realidade difícil estava só lá do outro lado do mundo, não chegaria aqui para nós, mas de repente envolveu o mundo inteiro. Vivemos uma situação difícil, uma situação nunca vivida. Eu tenho 44 anos, a minha geração e as outras gerações nunca viveram uma situação tão difícil como essa. O que essa situação difícil trouxe para a vida das pessoas? Trouxe medo, trouxe desespero, uma instabilidade de vida, porque não sabiam se iam continuar trabalhando, como é que poderiam voltar para casa, como é que seria a situação da vida da família. Semearam de todos os lados medo, desespero, e algumas vezes até por conta da situação difícil, como resultado da epidemia, da pandemia que nós ainda estamos vivendo, muitas das nossas igrejas foram fechadas, as pessoas não puderam expressar a sua fé, em alguns lugares até com uma perseguição mais forte até, em nome de uma epidemia, e aí a justiça fechando igrejas, impedindo que o povo se reunisse, roubando literalmente aquilo que é o mais precioso para a nossa vida, que é a nossa fé e a nossa esperança. Então, partindo dessa análise tão difícil da situação que nós vivemos no ano anterior, e que de alguma forma ainda continuamos vivendo, porque mesmo que se apareça uma solução, que é o que nós estamos ansiando, muita gente pensando numa vacina, que em alguns países já está sendo aplicada, numa campanha de vacinação de uma forma geral, mas aí aparecem os roubadores de esperança, não vai dar muito certo, colocando medo nos corações novamente, sem trazer uma resposta efetiva, e seja efetiva e duradoura para a realidade que nós estamos vivendo. Pois bem, constatado tudo isso, talvez você diga assim: 2020 foi o ano mais difícil de toda a minha história, o ano mais difícil de toda a minha vida. Mas eu não estou aqui para fazer um boletim de notícias, porque já tem aí os roubadores de esperança, já tem aqueles que estão a serviço das trevas, que fazem todos os dias uma semeadura de coisas ruins na vida do povo brasileiro para tentar desestabilizar e algumas vezes até para levá-los a um medo e depois manipulá-los. É assim que fazem aqueles que são os adeptos das trevas. Quis fazer somente essa recordação, como a própria nossa campanha Consagra Brasil, que você vai ver durante muito tempo, durante esse ano todo na nossa programação, você vai ver, sempre fazendo essa constatação. 2020 foi um ano atípico, diferente de tudo aquilo que nós já vivemos. Mas a gente não quer ficar ali afundado nessa situação difícil e simplesmente dizer: foi um ano atípico, foi um ano difícil, foi um ano cheio de medo, cheio de desespero, sem muita perspectiva do futuro. Não. Nós queremos em seguida colocar o remédio, porque quando nós constatamos na vida espiritual toda essa situação difícil, em seguida nós queremos trazer para você a boa notícia, queremos trazer para você o remédio que cura de toda falta de fé, que cura de todo o desespero, que cura de todo o medo, e esse remédio é a palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de Jesus como o fundamento de toda a nossa esperança. Então, abra aí a sua Bíblia, porque eu tenho certeza que o seu coração está ansioso para receber boas notícias, para que você que talvez tenha chorado muito no dia 31, na passagem do ano, pensando na atmosfera de morte, ou talvez na pessoa que você perdeu, no emprego que você perdeu, talvez fazendo toda essa análise e trazendo para o coração essas coisas difíceis, talvez tenha chorado, talvez tenha dito: como é que vai ser esse tempo que está chegando agora? Então, nós estamos ávidos agora, desejosos de boas notícias. Então, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus,
capítulo 11, versículos 1 e seguintes, e nós vamos fazer aqui um passeio pelos versículos da carta aos Hebreus, capítulo 11, que vai nos ajudar a entender o que é a verdadeira esperança. Essa é a boa notícia que eu quero trazer para você. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e seguintes. E já começa assim: a fé é o fundamento daquilo que ainda se espera, e prova de realidades que não se veem. E aí você já percebeu que a fé e a esperança andam de mãos dadas. A fé é o fundamento da esperança, a fé é o fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Portanto, está aí então a fé que caminha de mãos dadas com a esperança. E aí o texto começa a se desenvolver falando de inúmeros personagens da Sagrada Escritura que viveram de fé e de esperança. E eu quero começar falando exatamente desses personagens. Primeiro, quero que você decore isso. Escreva aí na sua agenda, no seu celular, passe para outras pessoas, dizendo: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Hebreus 11, versículo 1. É uma definição extraordinária de fé e de esperança. Mas também, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25, o São Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: pois nossa salvação é objeto de esperança. É ver o que se espera, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. E aí, em conjunto com aquilo que a carta aos Hebreus diz, dá uma definição concreta do que é a esperança. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. A carta aos Hebreus apresenta um grande testemunho sobre a esperança. Além de apresentar uma definição sobre o que é a esperança, apresenta também um grande testemunho sobre a esperança. Os personagens apresentados aqui pelo escritor da carta aos Hebreus percorrem um caminho que é cheio de aventuras, guiados somente pela fé e pela esperança. E se você ler a carta aos Hebreus 11, o capítulo 11 inteiro, você vai perceber o seguinte: há uma sequência de bênçãos derramadas sobre a vida daqueles que caminham na fé e na esperança. Mas num determinado momento, também o escritor fala a respeito de situações difíceis que aconteceram na vida desses personagens bíblicos e que conseguiram superar cada uma dessas dificuldades pela fé e pela esperança. Nunca por conta própria, nunca por força própria, mas com a ação de Deus em suas vidas, reavivando a fé e a esperança, conseguiram passar por dificuldades, conseguiram passar por situações difíceis e depois cantar a vitória diante do Senhor. Então aqui está o segredo para você que talvez perdeu o sentido da vida, para você que perdeu a esperança, para você que numa carga de negatividade tão grande que te acompanhou durante este ano, diga assim: não tem mais jeito, não tem mais perspectiva nenhuma, não sei mais o que fazer. E alguns, em nome dessa carga de negatividade que a sua vida, que a sua história traz, acabam até querendo acabar com a própria vida, querendo dar uma solução para o desespero que foi semeado, eliminando a própria vida. Eu quero trazer para o seu coração uma palavra de esperança, e para dizer o seguinte: quando todas as luzes se apagam, quando parece que não há mais nenhuma perspectiva de vida, quando parece que abriu um abismo à sua frente, que não há mais nada o que fazer,
É exatamente nesse momento que chega a luz para aqueles que andavam nas trevas, para aqueles que habitavam na sombra da morte. Essa é a palavra de esperança que eu quero trazer para o seu coração. Quando você diz assim: olha, estou andando nas trevas, não tem mais jeito, não tem mais nenhuma perspectiva, como o povo do Antigo Testamento, que caminhava nas trevas, que estava à sombra da morte, de repente uma palavra de esperança surge no meio dessa situação tão difícil. Uma palavra de esperança que é luz que ilumina o caminho daqueles que andam nas trevas, que é luz que ilumina o caminho daqueles que estão nas sombras da morte. E você sabe que qualquer pequena luz no meio de uma escuridão, de uma noite escura ou de um dia sombrio é suficiente para trazer alegria ao coração. É suficiente para trazer esperança para o coração. Quando todas as luzes se apagam, quando abre um grande abismo na sua frente, quando tudo parece estar acabado, é aí que chega a luz que tira das trevas, que ilumina a sua vida, e essa luz se chama Jesus, a luz da esperança que brilhou sobre nós para nos resgatar das trevas, para nos tirar das sombras da morte. Então, não fique se lamentando. Dê um passo agora na direção de Jesus para tomar posse dessa graça que Ele quer trazer para a sua vida hoje. A fé é o fundamento da esperança, é a posse antecipada de uma realidade que você não vê. Estamos aqui no 3º dia de um novo ano. O que é que tem pela frente? O que é que nos espera daqui até o último dia, até o 31 de dezembro deste ano de 2021, nós não sabemos, mas nós queremos viver pela fé, tomando posse antecipadamente de uma realidade que nós não vemos. Isso significa dar passos significativos na vida de fé, caminhando de esperança em esperança, não permitindo que as forças das trevas nos dominem, não permitindo que roubem aquilo que é mais precioso para a sua vida, que te roubem a fé. Mas vamos voltar aqui naquilo que nos ensina a Escritura, que nos ensina a carta aos Hebreus. Eu falava então desses personagens da Escritura relatados pela carta aos Hebreus, que numa sequência de bênçãos, eles glorificam a Deus tomando posse dessa graça, mas depois numa sequência de coisas difíceis, mas continuam caminhando na esperança. Eles caminham no escuro, mas tendo a certeza, olha que coisa linda, eles caminham no escuro, mas tendo a certeza de que não cairão no abismo. Eles caminham com os pés fixos na terra, mas com um olhar de fé, enxergando além daquilo que está à sua frente. Isso é formidável, porque se caminham no escuro e só veem o que está à sua frente, e o que quem caminha no escuro, sem luz nenhuma, o que vê? Só vê escuridão, e mais escuridão, e mais escuridão. No entanto, quando se tem um olhar de fé, carregado de esperança, é possível enxergar além daquilo que está à frente, é possível enxergar além da escuridão. É assim que caminharam os homens e mulheres relatados pela Sagrada Escritura, que viveram de fé, que viveram de esperança. O Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, num documento, numa encíclica que se chama Salvos pela Esperança, ele fez questão de nos lembrar que a esperança equivale à fé, e que as duas andam sempre juntas, intimamente juntas, quase que aglutinadas, a tal ponto de dizer que a esperança equivale à fé. A fé unida à esperança é uma forma concreta de vislumbrarmos a realização das promessas de Deus em nossas vidas. Sabe por que a fé unida à esperança? Porque se você olhar somente para um tipo de esperança apresentado pelo mundo, uma esperança
somente que essa situação que nós vivemos agora pode mudar, e tendo confiança somente no homem, você pode se decepcionar, e com certeza vai se decepcionar. Mas quando a fé tem uma riqueza de conteúdo, e que é aquilo que nos ensina a Sagrada Escritura, quando a fé está unida à esperança, aqui está a forma concreta de já tomarmos posse das promessas de Deus em nossas vidas. E o Deus que promete, Ele fala e cumpre. Agora, o que é uma vida sem esperança? Bom, certamente você já deve ter tido a experiência de comer uma comida sem sal. Esse ano, também por conta da epidemia, eu acabei ficando doente, acabei sendo contaminado pelo vírus, fiquei alguns dias em casa e depois outros dias no hospital, e dentre tantas coisas difíceis que tinha no hospital, era a comida. Muita gente, por exemplo, que foi contaminado pelo esse vírus nessa pandemia, perdia o paladar. E era o que mais as pessoas reclamavam. Não consigo mais sentir cheiro e não consigo mais sentir o gosto das coisas. E não sentir o gosto da comida, não sentir o sabor da comida, é algo muito ruim. Eu, embora com todos os sintomas graves que eu tive da Covid-19, eu não perdi o paladar e nem perdi o olfato. Mas a comida do hospital era muito ruim. Era uma comida sem sal, insossa, aquela coisa assim, que não tem muito sentido, mas que segundo os nutricionistas é o que tem que ser servido ali. Mas era uma comida muito ruim. E que obrigatoriamente tive que comer, porque uma das coisas que me diz, se você não comer, você não vai receber alta, precisa comer a comida. E aí eu começo a pensar, o que é uma vida sem esperança? Uma vida sem esperança é como comida sem sal, não tem gosto nenhum, tem gosto nenhum. Uma pessoa, por exemplo, que está acometida de uma depressão grave, ela começa a perder o sentido da vida, o sentido da existência, começa a perder a esperança, fica com uma vida sem gosto. Você pode tentar fazer de tudo para alegrar a pessoa, tenta fazer de tudo para tirar um sorriso da pessoa, mas está ali com uma vida sem gosto, como uma comida mesmo sem sal. Uma vida sem fé e sem esperança. E aqui não estou dizendo que quem está na depressão é porque não tem fé e não tem nem esperança, são outras questões que precisam ser analisadas. Mas é só para você ter um exemplo. O que é uma vida sem fé e uma vida sem esperança? É como comida sem sal. Não tem gosto. A fé e a esperança são os temperos de Deus, ou os temperos que Deus coloca na nossa vida, para que ela tenha gosto. São os temperos que Deus coloca na nossa vida, sobretudo para que entendamos o verdadeiro sentido da existência. Então, numa vida sem gosto, insossa, como comida sem sal, que não tem muito gosto, não é muito gostosa, precisa de tempero. E toda dona de casa sabe disso. Para uma comida ser gostosa, ela precisa de tempero. Você vai lá, compra o frango para você fazer aí no seu almoço. A essa altura, muitos já devem estar lá preparando o almoço. O que precisa para esse frango ficar bom? Não basta que você comprou um frango lá da melhor qualidade, mas você precisa trazer para casa, você precisa ter uma boa mão de tempero, precisa colocar sal, precisa temperar bem. E aí quando as pessoas comem aquela comida, aquele frango assado delicioso que você fez, vão dizer que está gostoso. Claro que a qualidade do frango também conta, mas o tempero fez toda a diferença. A fé e a esperança são o tempero que Deus coloca em nossa vida para que ela tenha gosto. Então, se
com o resquício de tudo aquilo que você viveu no ano de 2020, a sua vida está sem sentido, a sua vida está sem gosto, a sua vida está como comida sem sal. Hoje, a boa notícia que eu te trago é esta: Deus quer colocar um tempero novo na sua história. Deus quer colocar fé e esperança para que a sua vida tenha sentido, para que a sua vida tenha gosto. E sabe o que vai acontecer depois disso? Os obstáculos irão aparecer. Porque talvez você diga assim: com todo esse tempero de Deus na minha vida, eu não vou ter mais nenhum obstáculo para enfrentar durante o ano de 2021. Se eu disser que você não vai ter, eu estarei mentindo. E aqui nós não estamos para falar mentira, não, é para falar a verdade. No entanto, meu querido irmão e irmã, nos obstáculos que aparecerem na sua vida durante este ano de 2021, escreva isso: um homem cheio de fé e de esperança, uma mulher cheia de fé e de esperança não temem. Um homem e uma mulher não temem, porque cheios de fé e de esperança não temem os obstáculos que surgem no seu caminho. Exatamente porque se trata de uma fé e de uma esperança sobrenatural. Não é uma fé e uma esperança semeada pelo homem, mas é uma fé e uma esperança semeada pelas mãos de Deus na sua vida. Então os obstáculos irão aparecer, não tenha dúvida, as situações difíceis irão aparecer, mas um homem cheio de fé e cheio de esperança não teme os obstáculos que surgem no seu caminho, porque está com um olhar no sobrenatural. É algo que transcende, que ultrapassa a nossa compreensão. Essa é a esperança que o Senhor quer trazer para o seu coração. Mas o que é isso aos olhos do mundo? Aos olhos do mundo, essas palavras que são objeto de fé, elas soam como loucura. Aos olhos do mundo, isso soa como loucura. Qual que é a esperança agora do mundo? E eu não quero tirar a sua esperança disso também não. Qual que é a esperança agora do mundo? A esperança é que se tem uma vacina e um remédio eficaz. Em caráter emergencial, mais de 50 países já estão utilizando essa vacina. Mas veja, nós temos esperança de um remédio, nós temos esperança de uma vacina que mude o contexto, a atmosfera de morte. Porque nós nunca ouvimos falar tanto de morte na nossa vida como nestes últimos meses. Nós temos esperança de uma vacina que mude essa situação, que mude a história? Claro que nós temos. Nós temos esperança de um remédio, temos esperança. Mas veja, é preciso ter em primeiro lugar essa esperança sobrenatural, a esperança que vem de Deus, a esperança que brota do coração de Deus. Se você continua percorrendo os escritos da carta aos Hebreus, ele vai dar uma outra definição de esperança, dizendo assim: a esperança é tal como âncora lançada aos céus. Ninguém imagina que tenha uma âncora para jogar para cima. Você já imaginou isso? Eu não tenho experiência nenhuma com embarcação, mas daquilo que eu já vi, daquilo que eu li, eu sei que a âncora é jogada para baixo para ancorar a embarcação ali. É para isso que ela serve. Mas a carta aos Hebreus diz assim: a esperança é tal como âncora lançada aos céus, para penetrar lá no santuário, para ir até o coração de Deus. Essa é a esperança sobrenatural, que é loucura para os homens, que colocam a esperança somente nas coisas desse tempo presente. Nós temos uma esperança sobrenatural, tal como âncora lançada aos céus, para chegar no coração de Deus, para sustentar a nossa vida e para dizer depois: onde é que nós estamos ancorados, onde é que nós estamos fixos, e onde é que fixos sabemos que não cairemos? No coração de Deus. Não tenha dúvida nenhuma, ancorados no coração de Deus, nós estaremos firmes para enfrentar todos os obstáculos que aparecerem. Aos olhos do mundo, isso soa como uma loucura. Mas para quem colocou toda a sua esperança, toda a sua confiança em Deus, isso é sobrenatural. É a ação do Espírito Santo que é o artífice dessa esperança que Deus trouxe para os nossos corações.
é enxergar a ação de Deus, mesmo quando todos dizem que não vai dar certo. Isso é fé sobrenatural, é esperança sobrenatural. Está na linha da fé carismática, de uma esperança carismática. Quando todos dizem assim, olha, não vai dar certo, não tem mais jeito, nós caminhamos numa fé e numa esperança, na esperança e na confiança em Deus de modo sobrenatural, enxergando a ação de Deus, mesmo quando todos dizem que não vai dar certo. Essa experiência maravilhosa de lançar-se nos braços de Deus, a carta aos Hebreus capítulo 11 conta num determinado momento, falando da experiência de Deus na história de Abraão, que é uma aventura extraordinária. A experiência de lançar-se nos braços de Deus lá na história de Abraão é a mais pura expressão de uma extraordinária aventura de fé, em que o mais importante é escutar a voz daquele que é o autor da verdadeira fé e da verdadeira esperança. O que Abraão fez? Ouviu e deixou-se guiar pela fé e pela esperança. Tem uma terra aí que vai ser te dada como herança. Onde que é essa terra? Não sei. Mas eu vou caminhando na direção daquilo que Deus ordenou. Ele escuta a voz de Deus. Como é importante escutar a voz de Deus. Como é importante, no meio desse turbilhão de coisas ruins, nesse barulho de morte que nós ouvimos tantas vezes, como é importante, no meio de tudo isso, parar para escutar Deus. E na escuta de Deus, ser guiado pela fé e pela esperança. Porque se nós formos guiados pela fé e pela esperança, nós temos a certeza de que alcançaremos o nosso objetivo. Mais ainda, a esperança colocada em nossos corações, diz a Sagrada Escritura, aliás, ensina o Papa Bento XVI, ele diz assim, a esperança colocada em nossos corações, e aqui texto do Papa, é uma esperança fidedigna, graças à qual podemos enfrentar no tempo presente. Primeiro, o presente, ainda que custoso, cheio de situações difíceis, e que, segundo ele, olha o que ele diz, o presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta, e se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Eu acho extraordinário quando o Papa Bento XVI, na encíclica Spes Salvi, começa já falando isso. Nós temos uma meta. Que meta é essa? Se você tem uma meta, é claro que você vai trabalhar para alcançar essa meta. Talvez você tenha estabelecido já no último dia do ano uma meta para esse ano de 2021. Estamos no terceiro dia, dá tempo ainda de estabelecer essas metas. E aí o que você vai fazer? Vai ficar ali deitado numa rede com uma água de coco do lado, na sombra, água fresca, esperar que tudo vai acontecer? Não. É preciso lutar, é preciso prosseguir. E aí o Papa diz assim, vale a pena o cansaço do caminho, vale a pena se levar uma meta e se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande, ela justifica então a canseira do caminho. E aí eu te pergunto, qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo para esse ano? Talvez você tenha feito uma meta assim, olha, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de tudo isso. Mas eu não estou te perguntando a respeito dos bens materiais. Não estou te perguntando a respeito das coisas que passam. Qual é a sua meta? O que perseguimos? O que nós estamos perseguindo aqui no mundo em que nós estamos vivendo? Nós teríamos aqui muitas respostas para essas duas questões. Qual é a nossa meta? E o que é que perseguimos no mundo em que vivemos? Teríamos muitas respostas para essas questões. Afinal de contas, eu e você, nós temos muitos objetivos em nossas vidas, muitos mesmo. Mas, no que se refere à vida cristã, qual é a sua meta? No que se refere à vida cristã,
temos uma grande meta, que é a recompensa dos que se põem a caminhar e que justifica aqui, como diz o Papa, a canseira do caminho. Então, é lutar dia após dia neste ano para viver bem a fé, porque nós temos uma meta, a gente quer viver bem nesse tempo presente, sem dúvida alguma. Nós temos sonhos para realizar, mas a meta principal é a salvação da nossa alma. Caminhando na fé e na esperança, nós começamos a vislumbrar já aquilo que São Paulo diz, São Pedro diz na sua segunda carta: um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Esse tempo pode melhorar, mas ainda não será o novo céu e a nova terra onde habitará a justiça. Por isso, querido irmão e irmã, a fé e a esperança que caminham de mão dadas têm como objetivo conduzir o homem ao lugar mais seguro para a sua vida. A fé e a esperança que caminham de mãos dadas têm o objetivo de conduzir você ao lugar da plenitude do amor. Plenitude esta que se revelou definitivamente em Jesus. Veja então, caminhamos de fé sobrenatural. Caminhamos de fé, não numa fé humana. Caminhamos na fé, não com conceitos humanos, mas com conceitos que brotam do coração de Deus. Vivemos de esperança, numa esperança humana? Claro que não, porque a esperança humana vai te levar para o buraco simplesmente, porque ela tem fim, tem prazo de validade determinada. A esperança nas coisas que passam, a esperança nas coisas do mundo, elas terminam quando você desce à sepultura. Mas a esperança sobrenatural te dá um sentido verdadeiro para a sua vida, um olhar voltado para o céu, um olhar voltado para aquilo que não passa. Por isso, o que eu quero trazer para o seu coração hoje é um desejo ardente de estabelecer uma meta diante do Senhor, que seja guiada pela fé e pela esperança. Não queira menos do que isso, não queira. Queira somente, diante de Deus, estabelecer uma meta. E essa meta, mesmo que você use essa expressão, olha, de um lado vai estar a fé segurando aqui no meu braço, do outro lado a esperança, mesmo que me arrastando, mas a fé e a esperança vão me conduzir para uma vida nova. A fé e a esperança, não tem problema você dizer assim, que a fé e a esperança vai ser como que a sua muleta, não tem problema algum. Mas deixe-se guiar pela fé e pela esperança sobrenatural, mesmo que cambaleando, não se desligue da verdadeira fé e da verdadeira esperança, porque ela é que vai dar sentido para a sua história, é o que vai dar sentido para a sua vida. A fé e a esperança caminham de mãos dadas com o objetivo de conduzir eu e você, de conduzir o homem e a mulher ao lugar mais seguro da sua vida. Ou seja, a fé e a esperança levam o homem, levam a mulher, levam todos nós para a plenitude do amor que se revelou definitivamente em Jesus, que é o fundamento de toda a nossa esperança. Então, o que você está esperando aí agora? O que você está esperando? Levanta a cabeça, levanta suas mãos para o alto e toma posse dessa graça que a carta aos Hebreus nos apresentou. A fé é o fundamento da esperança, é uma posse antecipada de uma realidade que nós não vemos. Deixa Jesus conduzir a sua história, Jesus conduzir a sua vida. É Ele que vai dar sentido para toda a sua existência. Isso aqui é só uma introdução daquilo que Deus quer continuar falando para o seu coração ainda hoje. Que Ele te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.